Desde as longínquas eras mitológicas, a deusa Atena, a protetora da terra, e Hades, o imperador do mundo dos mortos, eles se enfrentam a cada 2 séculos em uma terrível batalha pelo domínio da terra. E esse evento então era chamado de a Guerra Santa. No século XVIII, uma nova Guerra Santa estava prestes a começar. Mas sempre que as forças do mal ameaçam a Terra, os guerreiros da esperança aparecem para protegê-la. E estes são os lendários Cavaleiros de Atena. E para cumprirem o seu dever, esses jovens guerreiros arriscam as suas vidas na proteção da terra. Eles usam poderosas armaduras que recebem o nome das 88 constelações protetoras. Com seus poderosos punhos, eles são capazes de rasgar o céu e abrir fendas na terra. Dentre as 88 constelações, existia a Grife, a maior honraria entre os Cavaleiros de Atena, onde apenas 12 recebiam as lendárias armaduras de ouro. Desde que Shohiro Tenshihori criou o Telosh Canvas, nasceu uma guerra e um grande burburinho entre os fãs de Cavaleiro do Zodíaco, onde dizem que o Cavaleiro Telosh Canvas é muito melhor do que o original do Kurumada, enquanto alguns preferem a obra original e outros o Telosh Canvas. Eu sou do lado que prefere o Telosh Canvas. Eu acredito que realmente em Telosh ela conseguiu trazer a honra que realmente os Cavaleiros de Ouro mereciam, enquanto o Kurumada, além de ter pouco aproveitado ele, menosprezou alguns cavaleiros como Máscara da Morte, Afrodite e Aldebaran de Touro, pois é incoerente o mais alto escalão dos Cavaleiros de Atena ter alguém tão maligno e fraco como Máscara da Morte, que a sua própria armadura abandona ele, sendo que ele era maligno e um verdadeiro fracassado. Se ela tem vontade própria, ela deveria ter recusado ele desde o início. Mas no vídeo de hoje não falaremos sobre isso. Falaremos sobre os 12 Cavaleiros de Ouro de Telosh Canvas e as suas mortes heróicas. Então pega a pipoca e fica até o final do vídeo, pois aqui, meu amigo, todos os 12 Cavaleiros de Ouro são extremamente badass. Durante a nossa pequena viagem às 12 casas, o primeiro cavaleiro, como de sempre, é o Diari, Xion Diari, descendente dos Muvianos, uma raça que não existe mais, e um amigo próximo de Doku de Libra. Xion viveu sobre a tutela do Cavaleiro de Prata, que era tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro, Hakurei de Altar. Além de ter aprendido as técnicas de restaurar armaduras, Xion e Mu eram os Cavaleiros de Ouro com o maior poder telecinético de suas gerações. Quem jogou com eles no videogame, sempre achei muito bonitas suas habilidades, como a muralha de cristal e a extinção estelar. Junto de Doku, os 2 e únicos sobreviventes da última Guerra Santa, Xion então é nomeado mestre do santuário, aonde ele governaria até o século XX. Mas após vincar Ouros de Sagitário para o cargo de grande mestre, ele acaba sendo traído e morto covardemente por Saga de Gêmeo, que assume a sua identidade e agora se tornava o mestre do santuário. Asgard de Touro, ele que também utilizava o nome de Aldebaran, que era o nome da estrela alfa da constelação de Touro. No anime ele patrocinou uma das melhores lutas, foi a sua luta contra Kagarro de Bennu, a estrela celeste da violência. Asgard é considerado o cavaleiro mais forte fisicamente entre os 12 dourados, com a maior agilidade também. Após a sua luta contra Kagarro, ele acaba sendo ferido grandemente por causa de suas poderosas chamas. Em seguida, Alone, o Hades, acaba atacando o santuário e Aldebaran não pode fazer muita coisa. Contena, o Cavaleiro de Pégaso, desacordado, Pandora envia 2 espectros ao santuário. Esses eram Kiev de Dullahan, a estrela terrestre da sombra, e o Imber de Morcego, a estrela terrestre da premonição. O poderoso então Cavaleiro de Touro, acabando rapidamente contra o espectro de Morcego, já muito ferido, acaba sendo morto entre o embate das 2 técnicas de Asgard e o Imber, com o poder colossal do touro, destruindo a parte da terra com a sua supernova titânica, dando então ao Cavaleiro de Touro uma morte digna de um verdadeiro dourado.
E o que eu acho lindo em Cavaleiro dos Zodíacos é como a história se repete e os cavaleiros eles são ligados às suas constelações. Nessa geração haviam dois irmãos, Aspros e Déftero. Aspros meio que sempre foi ligado a uma pessoa bondosa e honrosa. Estava estritamente ligado e havia nascido sobre a constelação de Gêmeos. Já o Défteros, ele era visto como alguém indigno, maldoso e maligno, que nasceu sobre a estrela da catástrofe. Ele até mesmo tinha que utilizar uma máscara para esconder a sua face e era rejeitado pelo santuário. Semelhante com o que aconteceu com Saga, Aspros, aquele que era o cavaleiro de Gêmeos bondoso, ele ficou obcecado pelo cargo de mestre do santuário. Quando ele sabe que esse cargo não seria dado a ele, ele se corrompe, planeja dar um golpe e se tornar o mestre do santuário, mas acaba sendo impedido e morto pelo seu irmão Déftero com um ataque no seu coração. Com a morte de Aspros, Défteros então agora assume a honra de ser o cavaleiro de Gêmeos e o defensor da terceira casa. Mas o destino ainda iria unir novamente os dois irmãos. Aspros acaba jurando lealdade ao imperador do inferno Hades e acaba retornando à vida como espectro, buscando vingança contra o seu irmão. Os dois têm um intenso combate. No embate das duas técnicas mais poderosas entre os dois, a explosão galáctica, o corpo físico de Défteros começa a deteriorar e a risada maligna de Aspros achando que havia vencido a batalha, mas de repente Défteros aparece sorrindo, dizendo que quem havia vencido a batalha era ele. Défteros havia sacrificado a sua própria vida para eliminar a maldade do coração de Aspros e acaba se ligando ao seu irmão mais velho, e nesse momento a tonalidade do seu cabelo volta à sua forma original. Um cavaleiro cínico e extremamente confiante. Uma criança que cresceu em meio a várias mortes, que havia perdido o amor pela vida. O homem que para ele viver era uma forma de vingança. Este era Manigold de Câncer, único discípulo do mestre Sage, o mestre do santuário. E ele protagonizou uma das melhores cenas do anime, onde ele já chega no castelo dos deuses Hypnos e Tanat, pisando em seus jogos de xadrez, dizendo que agora a hora de jogar seria com ele. Hypnos se retira, pois a sua personalidade era muito diferente, enquanto o mestre Sage e Manigold enfrentam o deus da morte, Tanat. E eu achei também legal a ligação de eles irem enfrentar o deus da morte e ir até o inferno, já que eles eram os possuidores das ondas do inferno, uma habilidade que levava você diretamente para o mundo dos mortos. Manigold acaba sacrificando a sua vida ao entrar em uma dimensão onde somente deuses poderiam passar. Mas graças ao seu sacrifício, o mestre Sage consegue capturar a alma do deus da morte e aprisioná-la em uma urna confiada a ele por Athena. E assim acabando com uma das maiores dificuldades da última guerra, que foi o deus da morte que matou centenas de cavaleiros. Regulus de Leão, o cavaleiro de ouro mais jovem de sua geração, e então filho de um dos cavaleiros mais poderosos que já existiu, Elias de Leão. Regulus acaba tendo uma das principais lutas no mangá, que é contra Radamantes de Wyfer, a estrela celeste da fúria, e um dos 3 juízes do inferno. E essa luta entre os dois era cheia de questões pessoais, já que Radamantes havia matado seu pai Elias de Leão. Radamantes ele provoca Regulus, e lembrando ele do dia que ele matou seu pai. E Regulus então apresenta uma das técnicas mais roubadas e poderosas já apresentadas em Cavaleiro do Zodíaco, onde somente ele podia executar. Desde criança, por ser um gênio nato em combate, ele observou os poderes dos demais Cavaleiros de Ouro e utiliza a técnica o Clamor do Zodíaco, onde ele conseguia invocar o poder das 12 constelações protetoras dos Dourados, suas habilidades poderosas, tornando assim uma massa de energia tão gigantesca que se equiparava ao poder dos deuses. Radamantes acaba repelindo e devolvendo esse ataque a Regulus, que acaba tendo seu corpo obliterado, transformado em pó. Nos seus últimos instantes de vida, a sua alma se liga e se mistura com a natureza, e ele se torna dezenas de vezes mais rápido e poderoso, e acaba desferindo um ataque que acaba destruindo o coração de Radamantes, que acaba sobrevivendo. Asmita de Virgem, o cavaleiro de ouro que os demais dourados não entendiam as suas reais intenções. Cheio de mistério, Asmita era realmente cego e havia a capacidade de vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos,
sem estar morto. Asmita acaba não morrendo em batalha. Ao pegarem os frutos da Monkurei, a árvore que cresce no mundo dos mortos, Asmita acaba sacrificando a sua própria vida para criar o Rosário de 108 contos, onde é dito também que ele é o único cavaleiro daquela geração que era capaz de alcançar o cosmo para conseguir fazer tal feito. Com esse rosário agora, os espectros não podiam voltar mais à vida após serem mortos, assim ajudando a sua geração e as demais gerações sempre que acontecesse a guerra contra Hades. Doku, o Cavaleiro de Libra, a balança que julga entre o bem e o mal. Junto de Xion, foi um dos remanescentes da última guerra. Enquanto Xion foi nomeado por Atena como mestre do santuário, Doku foi incumbido de ficar guardião do selo que aprisionava Hades e seus espectros, recebendo diretamente da deusa Atena uma técnica secreta Misafetameno, a técnica do envelhecimento lento, que ele mostra lá contra Xion na saga de Hades, onde ele havia envelhecido um dia para cada ano que passava. Doku acaba se sacrificando junto aos demais Cavaleiros de Ouro para destruir o Muro das Lamentações e abrir o caminho para os Campos Elíseos. Cardia de Escorpião. Aos 10 anos, Cardia ele sofria de uma doença e foi abandonado em um hospital, e essa doença fazia que o seu coração aquecesse excessivamente. Ao ouvir que viveria apenas mais um ano, ele acaba abandonando e fugindo do hospital, decide viver a sua vida intensamente. Só que em meio à sua fuga, ele acaba caindo e agonizando de dor. Ele acaba sendo encontrado por Crash, o Cavaleiro de Aquário, que acaba vendo muito potencial no jovem garoto. Eu jurava que Crash ia fazer algo relacionado aos átomos e congelar ou diminuir seus batimentos cardíacos e as suas células relacionadas ao gelo, mas não, ele oferece o sangue de Atena que estava no seu corpo, que acaba diminuindo os sintomas da doença de Cardia, que acaba se tornando o Cavaleiro de Escorpião, mas nunca abandonando seu desejo de viver intensamente. Na Guerra Santa ele acaba encontrando Radamante, ao qual ele considera um oponente digno, onde ele poderia utilizar o seu poder e queimar toda a sua vida. Ele passa toda a luta brincando contra Radamante, até que ele utiliza as agulhas escarlates Kata, que é uma variação relacionada à sua doença das agulhas escarlates convencionais. Além de trazer todos os danos e a dor insuportável normal, ela fazia com que o sangue do inimigo ardesse e fervesse intensamente. Após utilizar a última agulha, a Antares Katakil acaba acabando com a batalha, mas acaba fazendo que o seu coração alcançasse um nível de calor nunca antes visto, e ele acaba morrendo. Sísifo de Sagitário. Ele era o irmão mais novo do lendário Cavaleiro de Leão, Elias de Leão. Passou toda a sua vida sofrendo preconceito, discriminação, pois diziam que ele só era aspirante a cavaleiro, graças à influência do seu irmão. Sísifo foi o responsável por trazer Atena da Itália e criou um vínculo com ela desde a infância. Ele era considerado o mais inteligente dentre os cavaleiros, se tornou o líder do exército de Atena durante a Guerra Santa. E ele acaba enfrentando um dos 3 juízes do inferno, Aiacos, a estrela celeste do heroísmo. Sísifo acaba sendo extremamente ferido por Aiacos, e então ele acaba tirando a própria visão para alcançar o 8º sentido e vencer Aiacos, que disse que ainda o impacto dos seus golpes ainda viriam e que Sísifo estava próximo da morte. Ele acaba tirando o seu coração e dando para o espectro de Esfinge, para que pudesse abrir o caminho do Lost Khan. Ao ver que o coração do Cavaleiro de Sagitário era justo e que a balança ficou extremamente equilibrada, ele não aceita aquilo e acaba sendo derrotado facilmente por Sísifo. Para destruir o portão da maldição do faraó, Sísifo, Rêmulus e Xion acabam se unindo para utilizar a exclamação de Atena, colateral os ataques de Aiacos. Sísifo acaba morrendo, pois havia danificado toda a parte interna do seu corpo. Elcide de Capricórnio, o cavaleiro que possuía Excalibur, era o cavaleiro de ouro que iria ajudar Manigold na sua luta contra o deus da morte, e acaba chegando atrasado e lutando contra os filhos de Hipno, 3 deuses do sonho, Íquenos, Oneiros e Fântaso. Eles acabam arrancando um braço de Elcide, que acaba matando 2 dos deuses, restando apenas Oneiros, que havia se fundindo com a alma dos seus irmãos. Os ataques de Elcide não tinham nenhuma
nenhum efeito, pois o deus tinha a capacidade de se regenerar. Sísifos então fala com Alcides mentalmente, bolando uma estratégia dizendo que lançaria a flecha de Sagitário com o sangue de Atena e ele teria que parti-la em 4, atingindo então as partes de Oneiros e destruindo eles simultaneamente. O plano dá certo, só que antes que Oneiros fosse totalmente destruído, joga para cima do cavaleiro de Pégaso Tema e Alcides acaba sacrificando a sua vida para protegê-lo. Dégio de Aquário era um dos cavaleiros mais inteligentes dentre todos os cavaleiros. Seu treinamento foi na Sibéria, em Blugard, onde ele foi treinado por Cresh, o antigo cavaleiro de Aquário. Foi aquele mesmo que ajudou Cardia, o cavaleiro de Escorpião. Cresh era um cavaleiro de há mais de 500 anos. Ele acabou conhecendo alguns amigos durante a sua infância, Unity e Serafina. Na Guerra Santa, Dégio recebe a missão de ir até Blugard e chegando lá ele reencontra os seus amigos de infância e descobre que Unity havia se tornado um general marina e também encontra Pandora e Radamant. Unity que estava planejando transformar Serafine no receptáculo de Poseidon. Após derrotar Dégio, seu antigo amigo de infância, ele entrega para ele então o oricalco de Poseidon, mas Pandora acaba destruindo ele, libertando o poder de Poseidon e causando meio que uma catástrofe. Para impedir isso, Dégio acaba protegendo Unity, congelando ele mesmo e a Serafine e toda a Atlântida, esperando que ele entregasse o objeto de Poseidon a Atena. E uma das melhores lutas do The Lost Canvas no anime é a luta de Albáfica de Peixe, cavaleiro que desde criança foi abandonado em um jardim de rosas diabólicas. Foi encontrado por Rugone de Peixes, que acaba pegando ele para criá-lo. Já na sua adolescência, após utilizar as rosas, conhecer as habilidades dela, Albáfica decidiria se ele ficaria ou se tornaria uma pessoa comum. Ficar, ele teria então que fazer o elo carmesim, onde ele e Rugones trocariam uma gota de sangue por dia, até que Albáfica desenvolvesse imunidade ao veneno das rosas ou acabasse sendo morto por ela. Albáfica ele acaba matando seu próprio mestre, pois o seu sangue havia se tornado mais tóxico e mais poderoso que o dele, e assim superando o seu mestre. E por isso que ele era distante e protegia as pessoas da vila, e era um cavaleiro extremamente solitário. Com seus jardins gigantescos de rosas, ele não só matou vários espectros, como matou um juiz do inferno, Minos de Gryphon, a estrela celeste da nobreza. Ao proteger o vilarejo com a sua atitude honrada, com a sua própria vida, ele realiza seus últimos atos, usando uma rosa cheia do seu sangue tóxico, que acaba penetrando o coração de Minos, que acaba sendo morto. E Albáfica não só protege o vilarejo inteiro, como causa um grande prejuízo no exército de Hades. E em sua morte, pela primeira vez, as rosas que ele achava que eram amaldiçoadas, ele acha elas lindas em seu momento final. Fala família, esse vídeo foi sobre The Lost Canvas. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Vou pedir que, se você gostou, se inscreva ou deixa seu like se você gosta do conteúdo aqui desse canal, porque se vocês soubessem como dá trabalho editar e roteirizar um vídeo desse. Se você quer uma sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!